Escuta bem, meu amigo, porque essa história não é de invenção. Essa história tem cheiro de couro queimado e gosto de água de chuva bebida na cuia de barro. Essa história tem o peso de uma vida inteira dobrada sobre os ombros de um homem que nunca pediu nada a ninguém, nem mesmo a Deus, porque aprendeu cedo demais que no oco de mundo desse sertão, pedir é o primeiro passo para a humilhação. Estamos no ano de 1927, num canto do Ceará, onde o sol de lascar o cano chegava às 6 da manhã e só dava trégua quando não tinha mais ninguém com coragem de olhar para o céu. A terra ali era vermelha como sangue velho, rachada em pedaços que pareciam mapas de guerras que ninguém ganhou. Os mandacarus cresciam tortos como homens que aprenderam a se curvar para não quebrar. Os pássaros cantavam pouco, porque cantar gasta energia, e energia naquele sertão era coisa que ninguém tinha de sobra. Feliciano Bento acordava antes do canto do galo. Não porque o galo fosse pontual, mas porque o corpo dele tinha aprendido a antecipar a dor do dia, como quem sente a chuva antes da nuvem aparecer. Tinha 57 anos naquele setembro, mas se você olhasse para as mãos dele, pensaria que era homem de 70. As palmas eram couro puro, com fissuras que nunca fechavam completamente, porque assim que uma começava a sarar, ele já estava de volta ao trabalho. Os dedos eram grossos, os nós inchados de artrite que ele nunca tratou porque remédio custava dinheiro, e dinheiro era coisa que passava pela mão dele, mas nunca ficava. Ele morava num cômodo nos fundos da fazenda Olho d'Água. Chama de cômodo por respeito, mas era um quarto com parede de taipa, telhado de palha que deixava entrar a chuva em 3 lugares que ele conhecia de memória e tapava com pano quando o céu fechava. Tinha uma cama de varas com colchão de capim seco que ele mesmo enchia quando o de dentro apodrecia. Uma mesa pequena, um banco de madeira, um prego na parede onde pendurava a roupa de trabalho e a roupa de missa, que era a mesma roupa. E debaixo do colchão, 1/3 de contas de madeira que pertenceu à mãe, mulher chamada Benedita, que morreu de febre quando Feliciano tinha 12 anos, e que ele lembrava principalmente pelo cheiro, um cheiro de arruda e suor limpo que ele às vezes acreditava ainda sentir quando o vento vinha do lado certo. 42 anos na mesma fazenda. Entrou com 15, quando o pai dele, vaqueiro também, foi trabalhar para o coronel Próspero Maia, e levou o filho junto, porque filho de vaqueiro no sertão não vai para a escola, vai para o campo. O pai durou 8 anos. Morreu de uma queda de cavalo que não tinha sido queda de acidente. Mas essa é uma história que Feliciano nunca contou para ninguém, porque no sertão certas verdades são mais perigosas do que certas mentiras. Quando o pai morreu, Feliciano tinha 23 anos e ficou. Não por amor à fazenda, não por lealdade ao coronel. Ficou porque no sertão, homem jovem sem terra e sem nome é homem que vai acabar trabalhando para alguém. E ao menos ali, ele conhecia o tamanho da gaiola. Conhecia a fazenda Olho d'Água melhor do que qualquer homem vivo. Sabia onde a enxurrada entrava, quando as chuvas de fevereiro vinham com raiva. Sabia qual trecho do pasto segurava o capim mais verde nos meses secos. Sabia o temperamento de cada reis do rebanho como se fossem pessoas. Sabia qual vaca prenha ia parir de madrugada e qual ia esperar o dia clarear. Sabia onde ficava a nascente que o coronel nem sabia que existia, que Feliciano havia encontrado sozinho num outubro de seca brava, e que tinha usado para salvar parte do rebanho enquanto as fazendas vizinhas perdiam gado de sede. Casou aos 30 anos com Marcolina, mulher de Quixadá que ele encontrou numa festa de São João. Ela era pequena, falava rindo, fazia um baião de 2 que ele sonhava mesmo depois de ela ter morrido. Viveram 10 anos juntos naquele cômodo de taipa, e foram 10 anos que Feliciano guardou dentro de si como se fossem a única riqueza que possuía de verdade. Marcolina morreu de parto no 10º ano. O filho morreu junto. O médico da cidade ficou sabendo 2 dias depois, porque coronel não mandou buscar médico para mulher de vaqueiro, mandou buscar rezadeira. E a rezadeira fez o que pôde, mas o que pôde não foi suficiente. Feliciano enterrou a mulher e o filho no mesmo dia, numa tarde de terça-feira que chovia fino como agulha, e voltou para o trabalho na quinta-feira. O coronel não disse nada sobre a perda, não disse uma palavra. Na sexta-feira, perguntou se o cercado do Pasto Norte já tinha sido consertado. Feliciano disse que sim, e foi consertar. Diga aí nos comentários, meu amigo.
Você já viu uma maldade dessas? Não a maldade do grito ou do soco, mas essa maldade fria, a maldade de quem olha para a dor do outro e enxerga apenas o quanto aquela dor vai atrasar o serviço. Como é que um homem dorme sabendo que tratou outro homem assim? Escreve aí embaixo o que você pensa, porque eu preciso saber se estou falando com gente que ainda tem coração no peito. O coronel Próspero Maia tinha 62 anos em 1927 e tinha construído toda a vida em cima de uma certeza simples, que existiam dois tipos de pessoa no mundo, os que mandam e os que obedecem, e que Deus tinha criado essa divisão de propósito, tanto que tinha dado a uns a terra e a outros a força para trabalhar nela. Frequentava a missa todo domingo, sentava na primeira fila, dava esmola na saída com gesto largo para que todos vissem, e tinha compadrio com o padre, que era do tipo que dura mais que política e vai mais fundo que amizade. Tinha aliança com o delegado desde os tempos em que o pai de um e o pai do outro tinham chegado a um acordo sobre como a lei ia funcionar naquele canto do mundo. O acordo era simples. O coronel financiava a estrutura, o delegado fornecia a proteção e a lei tomava o formato que era mais conveniente para ambos. Havia documentos na gaveta do coronel que não existiam de verdade, mas que existiam no cartório graças a um escrivão que entendia bem o valor da discrição. Havia dívidas no livro de conta da fazenda que cresciam por milagre próprio toda vez que algum trabalhador começava a cogitar a ideia de ir embora. Com Feliciano, especificamente, o coronel não precisava de artifício. Feliciano não ia a lugar nenhum. O coronel sabia disso. E porque sabia, nunca sentiu necessidade de reconhecer o homem como ser humano completo. Para o coronel Próspero, Feliciano era patrimônio vivo da fazenda, como o poço artesiano e o galpão de armazenamento, coisa que estava lá, que funcionava, que não precisava de atenção enquanto continuasse funcionando. Há um tipo de crueldade que não deixa marca visível no corpo, mas que vai comendo a alma como cupim come madeira, por dentro, devagar, até que um dia a coisa desaba sem avisar. É a crueldade da invisibilidade. É olhar para um homem todos os dias por 42 anos e nunca uma vez perguntar como ele está. Nunca uma vez usar o nome dele com alguma coisa parecida com afeto. Nunca uma vez reconhecer que aquele homem tinha uma vida além do que rendia. Quando Feliciano completou 55 anos, numa quinta-feira sem festa e sem parabéns porque nem ele mesmo lembrava direito do dia certo do nascimento, ele esperou o coronel terminar o almoço e pediu licença para falar. Retirou o chapéu de palha com as duas mãos. Manteve os olhos na altura do peito do coronel, porque olhar no olho de coronel no sertão é gesto que pode ser interpretado de muitas formas e poucas delas são seguras. Disse que nos últimos 2 anos as chuvas tinham faltado de um jeito que faltou para todo mundo, mas que o rebanho da fazenda Olho d'Água tinha perdido menos gado que qualquer outra fazenda da região. Não pediu aumento. Pediu que o coronel considerasse uma ajuda pequena, um reconhecimento, qualquer coisa que dissesse que o trabalho tinha sido visto. O coronel ouviu com a expressão de quem escuta o vento. Depois olhou para o jornal que estava dobrado na cadeira ao lado. Depois olhou para Feliciano com aqueles olhos de quem calcula e não sente. E disse que quem não estava satisfeito com o que ganhava era livre para procurar outro patrão. Feliciano colocou o chapéu de volta na cabeça. Disse, obrigado pela atenção, e saiu. Nunca mais mencionou o assunto. Nunca reclamou de mais nada. Continuou acordando antes do galo, continuou trabalhando depois do sol se pôr, continuou tratando cada animal daquele rebanho com um cuidado que o dono nunca dispensou ao próprio vaqueiro. E à noite, quando o serviço do dia tinha acabado e o silêncio do sertão ficava tão fundo que parecia coisa sólida, Feliciano às vezes ficava sentado na soleira do cômodo, olhando para o céu estrelado, com a expressão de quem foi embora de si mesmo há muito tempo e ainda não decidiu se vale a pena voltar. A notícia de Feliciano chegou até Lampião por um caminho torto, como chegam as notícias que importam no sertão, não por carta e não por telegrama, mas por palavra que passa de boca em boca através de léguas de caatinga até chegar no ouvido certo. O mensageiro foi um menino de nome Toinho, 12 anos, filho de um meeiro da fazenda vizinha que ganhava a vida, levando recados entre propriedades
porque era pequeno o suficiente para não parecer ameaça e esperto o suficiente para não esquecer o que ouvia. Numa noite de lua nova, em que o sertão estava tão escuro que você precisava conhecer o caminho de memória para não se perder nele, Toinho passou pelo lado de fora do curral da fazenda Olho d'Água e ouviu uma voz. Era Feliciano, sozinho entre os animais, conversando baixo com alguém que não estava ali. Toinho ficou parado, escutando, e percebeu que o vaqueiro estava rezando, mas não era o tipo de reza que pede coisa. Era o tipo de reza que fala coisa, que desabafa com Deus como se Deus fosse compadre que sumiu, mas que ainda merece saber as novidades. E o que Feliciano estava dizendo, com a voz tão baixa que Toinho precisou parar de respirar para ouvir, era que estava cansado, que o cansaço já tinha descido até os ossos, que não sabia se aguentava mais 10 anos daquilo, mas que ia aguentar porque não sabia fazer outra coisa. Toinho foi embora sem fazer barulho, mas não esqueceu. E 3 semanas depois, quando o caminho que levava recados levou ele até o acampamento do bando de Lampião, numa grota perto de Exu, ele contou o que tinha ouvido com a mesma precisão com que tinha guardado, palavra por palavra, porque criança do sertão aprende cedo que as histórias que parecem pequenas, às vezes, são as que pesam mais. Lampião estava sentado numa pedra lascada, afiando a faca com uma pedra de amolar, movimento lento e rítmico que ele usava quando estava pensando. Ouviu o menino do começo ao fim sem interromper. Quando Toinho terminou, o capitão ficou em silêncio por um tempo que ninguém mediu. A faca parou de se mover. Corisco, do outro lado do fogo, levantou os olhos, mas não disse nada, porque conhecia o silêncio do capitão e sabia que esse tipo de silêncio não é vazio, é cheio de coisa. Lampião perguntou quantos anos o vaqueiro tinha na fazenda. Toinho disse que não sabia ao certo, mas que os mais velhos diziam que Feliciano tinha chegado ainda menino e que ninguém se lembrava da fazenda sem ele. O capitão perguntou se o vaqueiro tinha família. Toinho disse que a mulher e o filho tinham morrido juntos e que desde então o homem vivia sozinho. Lampião perguntou se o coronel tinha prestado alguma consideração quando isso aconteceu. Toinho ficou com cara de não entender a pergunta porque a resposta era tão obviamente não que parecia impossível que alguém perguntasse. Virgulino Ferreira da Silva tinha 40 anos em 1927 e tinha visto tanta coisa no sertão que já não se surpreendia com a maldade dos poderosos. A maldade dos poderosos tinha formato previsível, era sempre a mesma receita com ingredientes diferentes. O que ainda conseguia mexer com ele, o que ainda conseguia fazer a faca parar no meio do afiar, era a resignação dos humildes. Era a história do homem que aprendeu tão bem que não merecia mais do que aquilo que tinha, que parou de querer mais. Isso era a coisa que o coronel tinha feito a Feliciano, que não estava no livro de nenhum crime, mas que era talvez o pior crime de todos. Tinha convencido um homem bom de que a sua vida valia menos do que valia. Disse para o bando que iriam passar pela fazenda Olho d'Água. Partiram de madrugada, que é a hora em que o sertão pertence a quem conhece os caminhos, sem precisar da luz. Eram 11 homens a cavalo, movendo-se pela caatinga, como sombra se move por parede, sem barulho que não fosse o couro das selas e a pisada abafada dos cavalos em terra seca. A lua estava fina como fio de navalha, dando luz suficiente para ver sem ser visto. No caminho, Lampião não falou do vaqueiro. Falou de outras coisas, de um trecho da estrada que precisavam evitar porque a volante andava por ali, de um ponto de água que precisavam alcançar antes do sol ficar alto. Mas Corisco, que conhecia o capitão desde antes de qualquer um dos outros, sabia que o silêncio sobre o assunto principal não era esquecimento, era o jeito de Virgulino de deixar a coisa assentar antes de agir. Se fosse você, meu amigo, se fosse você recebendo essa história no meio da madrugada, o coração já cheio de coisas que o mundo fez contra você ao longo dos anos, o que você faria? Se tivesse o poder de fazer o inimigo responder, que resposta você ia exigir? Escreve aí nos comentários, porque cada um de nós tem dentro de si uma conta que está esperando ser acertada, e eu quero saber qual é a sua. Chegaram nas proximidades da fazenda Olho d'Água, quando o sol ainda estava tentando decidir se ia nascer ou não, essa hora cinzenta em que o mundo parece suspenso entre o que foi e o que vai ser. Lampião deixou a maioria do bando na entrada do caminho que levava à fazenda,
e foi com apenas 2 homens de confiança, Pé de Vento e João Ruivo, contornar o muro de pedra até chegar nos fundos, onde ficava o curral. Sabia que o vaqueiro estaria lá. Homem de hábito construído em 42 anos, não muda o horário por nada. E estava. Feliciano estava passando sal grosso nos coxos, com aquele movimento de quem já fez aquilo tantas vezes, que o corpo faz sozinho, enquanto a cabeça vai para outro lugar. Os animais se moviam ao redor dele, com a tranquilidade de quem conhece a mão que serve. Lampião encostou os braços na cerca de madeira e ficou olhando por um momento antes de falar. Feliciano sentiu a presença antes de ouvir qualquer coisa, essa qualidade de atenção que o sertão desenvolve nas pessoas que precisam sobreviver nele. Virou devagar. Viu os 3 homens do lado de fora da cerca. Viu o chapéu de couro enfeitado, os óculos redondos, o gibão com as pedras brilhando na luz fraca do amanhecer. Não gritou, não correu. Ficou parado com o sal na mão, olhando, com a expressão de quem não sabe bem o que está sentindo, mas sabe que o que está sentindo não é medo. Lampião tirou o chapéu devagar. Não foi gesto protocolar, foi respeito. O tipo de respeito que se tem por certo tipo de cansaço, o cansaço de quem carregou peso demais por tempo demais sem reclamar. Disse bom dia. Feliciano disse bom dia de volta. Lampião perguntou o nome dele. Feliciano disse. Lampião perguntou há quantos anos estava naquela fazenda. Feliciano disse 42. Com a voz de quem diz um número que já não surpreende nem a ele mesmo. Houve um silêncio que o vento preencheu com o som das folhas do juazeiro lá no canto do terreiro. Depois Lampião fez a pergunta que ninguém tinha feito em 42 anos. Perguntou por que o vaqueiro nunca tinha reclamado de nada. Feliciano olhou para o sal na mão. Olhou para os animais ao redor. Olhou para o céu que estava finalmente decidindo clarear. Depois olhou para Lampião com os olhos fundos de quem passou a vida guardando coisa dentro e não tem mais espaço, mas continua guardando por hábito. Disse que reclamar não mudava nada. Disse que o coronel não ouvia, que ninguém ouvia, que no sertão homem pobre que abre a boca para reclamar, fecha a boca para comer, porque perde o trabalho, e aí passa de sofrimento controlado para sofrimento sem limite. Disse isso com a voz de quem não está se lamentando. Está apenas descrevendo o mundo como ele é, como quem descreve a distância entre 2 cidades sem emoção, porque a distância existe independente de como você se sente sobre ela. Lampião ouviu sem interromper. Quando Feliciano terminou, o capitão ficou um tempo sem falar. Depois disse que ia precisar que o vaqueiro fosse com ele até a casa grande. Disse. Não pediu. Mas disse com uma voz que não era ameaça. Era convite do tipo que tem peso de necessidade. Feliciano jogou o resto do sal no coxo, encostou a lata na cerca e saiu pelo portão do curral com o passo de quem não tem pressa, porque nunca teve a quem ter pressa para chegar. O coronel Próspero Maia estava na varanda da casa grande, numa cadeira de balanço de madeira de lei, tomando caldo de cana numa cuia de porongo que a cozinheira enchia todo dia nessa hora. Tinha o aspecto de homem que nunca na vida acordou preocupado com o dia que ia começar, o aspecto de quem tem certeza de que o mundo vai continuar funcionando do jeito que sempre funcionou. Quando viu Lampião subindo os degraus da varanda com Feliciano ao lado e 2 homens armados atrás, a cuia de porongo fez um movimento involuntário na mão do coronel que derramou caldo de cana no paletó. Ele não percebeu. Estava ocupado ficando branco. Tentou chamar pelo capanga com um olhar que era ordem, mas o capanga não estava mais disponível para ordens, porque João Ruivo estava ao lado dele com uma mão no ombro e um sorriso que não era sorriso de amigo. Os outros homens do bando tinham tomado posição no terreiro e nos cantos da propriedade com a eficiência de quem fez aquilo muitas vezes. Lampião sentou na cadeira, que estava do outro lado da mesinha da varanda, sem ser convidado. Tirou o chapéu e colocou no joelho. Olhou para o coronel com aqueles olhos que as pessoas que os descreviam sempre tinham dificuldade de explicar porque não era olho de ódio e não era olho de frieza. Era olho de alguém que vê você completamente e não gosta muito do que está vendo, mas vai continuar olhando do mesmo jeito. Disse que precisava dos livros de conta da fazenda. O coronel disse que não sabia do que se tratava. Lampião disse que se tratava dos livros de conta da fazenda, que ele tinha ouvido muito bem,
e que se o coronel precisasse de mais algum tempo para entender o português, a conversa podia continuar de outras formas que o coronel provavelmente preferia evitar. Os livros foram buscados. Entre os homens do bando, havia um de nome Benedito Letrado, chamado assim porque tinha feito o primário completo numa escola de missão e por isso sabia ler, escrever e fazer conta melhor que a maioria. Lampião pediu que Benedito calculasse, com base nos registros dos livros, a diferença entre o que tinha sido pago a Feliciano Bento ao longo de 42 anos de trabalho e o que seria justo pagar a um vaqueiro de experiência comprovada na região. Pediu que fosse rigoroso. Pediu que fosse honesto. Benedito Letrado abriu os livros e começou a trabalhar. O coronel ficou na cadeira sem se mover, como bicho que aprendeu que quieto é mais seguro. Feliciano ficou de pé encostado na coluna da varanda, olhando para o terreiro da fazenda com a expressão de quem está vendo um lugar que conhece de memória, mas que de alguma forma parece diferente agora, como quando você olha uma palavra por tempo demais e ela começa a parecer estrangeira. O cálculo levou quase 1 hora. O sol já estava alto e quente quando Benedito Letrado ergueu os olhos dos livros e disse o número em voz alta. Era um número que representava a diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago, corrigido pelo valor médio de mercado do trabalho de um vaqueiro experiente, sem contar os anos extras de serviço, sem contar a contribuição específica da descoberta da nascente, sem contar os 2 anos de seca em que Feliciano tinha salvado o rebanho com um manejo que o próprio coronel não saberia fazer. Quando o número foi dito, o coronel fechou os olhos por 1 segundo. Feliciano não reagiu visivelmente. Apenas ficou olhando para o terreiro. Lampião virou para o coronel e disse que havia 2 escolhas. A primeira era pagar o valor calculado, seja em dinheiro contado na hora ou em escritura passada de um pedaço de terra de escolha do Feliciano, que Benedito Letrado lavraria ali mesmo e que o coronel assinaria e reconheceria com a testemunha do tabelião da cidade, que seria buscado naquele dia. A segunda escolha não precisava ser explicada porque os homens no terreiro explicavam sozinhos. O coronel escolheu a primeira opção. Escolheu com uma velocidade que deixou claro que toda a bravura que demonstrava na vida cotidiana era a bravura de quem nunca tinha enfrentado consequência real. Era a bravura de quem mandava outros fazerem o que era arriscado. Era a bravura feita de proteção, e quando a proteção foi removida, o que sobrou era um homem de 62 anos, com manchas de caldo de cana no paletó, que queria apenas que aquilo acabasse. O tabelião foi buscado. Chegou branco como o coronel, porque tabelião de cidade pequena conhece o que acontece quando o Lampião manda buscar e não há como dizer não. Mas fez o que foi pedido com a precisão de quem sabe que fazer bem feito é a única proteção que tem. A escritura foi lavrada. O pedaço de terra era um trecho de 16 hectares, no lado leste da fazenda, com acesso à nascente que o próprio Feliciano havia encontrado anos antes. Terra boa, terra com água, terra que no sertão seco vale mais do que qualquer número que o Benedito Letrado tinha calculado. Terra que o coronel nunca usou direito, porque nunca soube que existia, porque quem sabia era o vaqueiro que ele tratou por 42 anos, como se fosse parte do inventário da propriedade. Quando tudo foi assinado e reconhecido, Lampião pegou os documentos e entregou nas mãos de Feliciano. O vaqueiro olhou para os papéis por um tempo que pareceu longo para quem estava vendo. Os segurou com as 2 mãos, com aquele cuidado de quem segura coisa que pode quebrar, coisa que nunca segurou antes, e por isso não sabe ainda qual é o peso certo de segurar. Depois levantou os olhos para Lampião, e por um momento os 2 ficaram se olhando sem dizer nada. E havia naquele silêncio entre os 2 homens uma quantidade de coisa que as palavras do sertão não conseguiriam conter sem derramar. Lampião perguntou se havia mais alguma coisa que precisava ser dita. Feliciano virou para o coronel. O coronel Próspero Maia estava olhando para o chão da varanda, para a madeira velha e gasta que dezenas de anos de pisada tinham polido até ficar lisa. Não conseguia sustentar o olhar do vaqueiro. E nessa incapacidade de olhar estava a confissão de tudo que nunca foi dito em voz alta, a admissão silenciosa de 42 anos de invisibilidade deliberada, de crueldade exercida não com grito, nem com soco, mas com a frieza contínua de quem decide que outro ser humano não merece ser visto.
Feliciano ficou olhando para o homem que não conseguia olhar para ele por tempo suficiente para que o coronel sentisse o peso daquele olhar na nuca, no peito, em todos os lugares onde a consciência machuca quando não pode fugir. O terreiro estava quieto. Os homens do bando não faziam barulho. Até o vento pareceu segurar o fôlego naquele momento, como se o sertão inteiro estivesse esperando para ver o que o vaqueiro ia dizer depois de 42 anos de silêncio. Feliciano guardou os documentos devagar dentro da camisa, rente ao peito, no mesmo lugar onde guardava o terço da mãe. Chegou o chapéu na cabeça com aquele gesto de quem está se preparando para voltar ao trabalho. E disse apenas que estava bom assim. Disse obrigado ao Lampião, mas disse de um jeito que não era obrigado de subalterno para superior. Era obrigado de homem para homem. O tipo de gratidão que reconhece o outro como igual e por isso tem mais peso que qualquer elogio. Desceu os degraus da varanda com o passo de sempre, nem mais rápido, nem mais lento. Como se o mundo tivesse mudado completamente, mas o chão ainda fosse o mesmo chão, e os pés ainda soubessem como pisar nele. Cruzou o terreiro onde os homens do bando começavam a se organizar para partir. Passou pelo lado do galpão de armazenamento, onde tinha carregado e descarregado saco por 42 anos. Passou pelo lado do poço, onde tinha tirado água para os animais em milhares de manhãs. Passou pelo lado da tulha, onde o coronel guardava o milho da colheita e que ele mesmo tinha ajudado a construir quando era ainda jovem o suficiente para carregar tábua no ombro sem sentir no dia seguinte. Entrou no caminho que levava ao curral porque tinha gado que precisava de atenção, e o gado não entendia de escrituras nem de justiças. O gado entendia de sal e de água, e de mão conhecida, e a mão conhecida era a dele, e sempre tinha sido. O bando partiu pela porteira da fazenda em fila, cavalos andando no passo que economiza energia para a longa jornada, que é o passo que o sertão ensina para quem precisa durar mais que o cansaço. Lampião foi por último, como sempre, porque chefe que sai por último sabe o que deixa para trás e assume responsabilidade pelo que fez. Antes de fechar a porteira, virou e olhou para trás uma vez. Lá no fundo do terreiro, pequena contra o verde cinzento da caatinga e o azul fundo do céu do sertão, a silhueta de Feliciano no curral, fazendo o mesmo que sempre fez. A mesma postura, o mesmo movimento, a mesma dedicação a animais que não eram seus, mas que ele tratava como se fossem. A diferença era invisível de longe. Estava dentro da camisa, contra o peito, 2 documentos dobrados que diziam que aquele homem existia, que tinha nome, que tinha valor que podia ser escrito e assinado e reconhecido em cartório e que nenhuma conveniência de coronel podia mais apagar. No sertão, isso é mais do que parece. No sertão, provar que você existe é conquista que muita gente não consegue fazer em vida inteira. Lampião fechou a porteira, montou no cavalo e não disse nada. O bando entrou pela caatinga no silêncio de sempre, sumindo entre os mandacarus e as juremas como quem nunca esteve ali, como quem talvez seja mais lenda do que homem, mais força do que carne, mais ideia do que pessoa. O som dos cascos foi diminuindo até virar só o vento. O coronel Próspero Maia ficou na varanda depois que todos foram embora. A cozinheira ficou com medo de passar por ali e ficou na cozinha remexendo panela que não precisava ser remexida, fazendo barulho de trabalho para não precisar de desculpa para não aparecer. O capanga que João Ruivo tinha segurado ficou no lado da casa tentando parecer que estava fazendo alguma coisa útil. O coronel ficou sozinho por um tempo que não soube medir, olhando para o terreiro vazio, para a poeira que os cavalos do bando tinham levantado e que ainda estava baixando devagar. Depois entrou, foi ao escritório, ficou sentado na cadeira atrás da mesa com os livros de conta abertos na frente, olhando para os números que Benedito Letrado tinha anotado com a letra miúda e precisa de quem aprendeu a escrever em escola de missão. Pela primeira vez em 62 anos de vida, o coronel Próspero Maia sentiu o peso de ter tratado um ser humano como se fosse parte do inventário da propriedade. Sentiu não da forma que transforma, não da forma que faz o homem se levantar e ser diferente dali para frente. Sentiu da forma pequena e feia, que é a única que certos homens conhecem, que é a forma do susto, do medo da consequência, da descoberta de que o mundo tem dentes e que às vezes esses dentes chegam mesmo para quem sempre achou que estava protegido.
Procurou o delegado no dia seguinte para ver se havia como anular a escritura. O delegado, que também tinha calculado o risco de se colocar no meio daquilo, disse que escritura lavrada por tabelião e assinada com testemunha em cartório era documento que ele não tinha alçada para desfazer sem processo formal, que levaria tempo e atenção que nenhum dos dois queria. O coronel procurou um advogado na capital. O advogado disse que podia tentar alguma coisa, mas que custaria caro, e que o resultado era incerto, e que havia nomes envolvidos naquele caso que ele preferia não ter no processo. O coronel desistiu, não por bondade, por cálculo. O pedaço de terra era menor do que pareceu na hora da escritura. A briga custaria mais do que o terreno valia. Homem que pensa em tudo em termos de custo e benefício, às vezes chega na conclusão certa pelos motivos errados. E essa é uma das formas que o mundo tem de fazer a justiça funcionar, mesmo quando a justiça não está presente de verdade. Feliciano continuou trabalhando na fazenda Olho d'Água por mais 2 anos depois daquele dia de setembro. Não porque precisava, os documentos garantiam que não precisava, mas porque o gado era o gado, e o gado tinha sido parte da vida dele por tempo suficiente para que deixá-lo de uma hora para outra parecesse abandono. E Feliciano não era homem que abandonava o que tinha sob seu cuidado. Nunca tinha sido e não ia começar com os 57 anos que tinha. Naqueles 2 anos, a relação com o coronel virou outra coisa que não tinha nome adequado no vocabulário do sertão. Não era respeito, não era cordialidade. Era a coexistência de 2 homens que sabiam o que o outro sabia, e que por isso tinham chegado a uma espécie de armistício tácito, um acordo não dito de que o que tinha acontecido, e que a vida ia continuar porque a fazenda precisava funcionar, e o gado precisava de cuidado, e o sol ia nascer de novo no dia seguinte, independente de qualquer coisa que qualquer um dos dois sentisse sobre o outro. O coronel nunca mais perguntou sobre o cercado do Pasto Norte sem dizer o nome de Feliciano I. Era coisa pequena. Era coisa que não desfazia 42 anos. Mas era coisa que não existia antes e que passou a existir depois. E no sertão, às vezes, é isso que a justiça consegue fazer. Não desfazer o que foi feito, mas mudar um detalhe pequeno que diz que o mundo notou. Quando Feliciano decidiu que estava pronto para ir, avisou ao coronel com 1 semana de antecedência que era o protocolo respeitoso de quem foi criado para honrar o trato mesmo quando o trato não foi honrado com ele. O coronel ouviu o aviso sem dizer nada por um momento. Depois disse que Feliciano ia fazer falta. Disse com a voz de quem está dizendo verdade pela primeira vez em muitos anos, e estranha o sabor que a verdade tem na boca quando não está acostumado. Feliciano disse obrigado, e foi. Construiu a casa pequena, com a ajuda de 2 vizinhos, que toparam porque no sertão, vizinho que ajuda é vizinho que pode contar com ajuda quando precisar. E essa lei é mais antiga e mais confiável que qualquer lei que o delegado guarda na gaveta. Plantou milho e feijão nos primeiros meses. Criou 3 cabeças de gado que comprou com parte do dinheiro que ainda sobrava, escolhendo cada uma com o cuidado de quem conhece animal, passando a mão no focinho, olhando o olho, sentindo o temperamento. Cavou um pequeno açude, aproveitando o acesso à nascente. Aquela mesma nascente que ele tinha encontrado sozinho num outubro de seca brava e que tinha usado para salvar o rebanho do coronel e que agora, por uma justiça que tinha chegado tarde, mas tinha chegado, pertencia a ele. Aos poucos, com a mesma paciência com que tinha aguentado tudo que o mundo mandou, foi construindo a vida que deveria ter tido 40 anos antes. Não ficou rico. O sertão não é lugar de ficarem ricos os que começam do zero com mais de 50 anos. Mas ficou em paz com uma qualidade de paz que ele mesmo não sabia que existia porque nunca tinha experimentado. A paz de quem dorme no próprio chão, de quem acorda para o próprio trabalho, de quem olha para o horizonte e sabe que tudo que está entre ele e o céu é seu de um jeito que cartório confirma e nenhum coronel pode desfazer. Dormiu naquela primeira noite com o terço da mãe na mão direita e os papéis da terra dobrados debaixo do travesseiro. Não rezou pedindo coisa. Não rezou agradecendo coisa de forma calculada. Ficou quieto ouvindo o sertão do lado de fora, o grilo, o vento nas folhas do juazeiro, o mugido distante do gado que ele ainda não conhecia pelo nome, mas que ia aprender, e pensou que talvez o mundo não fosse inteiramente injusto, que às vezes a conta era acertada,
Que às vezes um homem aparecia do nada num curral de madrugada e perguntava por que você nunca tinha reclamado de nada. E nessa pergunta estava o reconhecimento que 42 anos de trabalho honesto não tinham conseguido arrancar de mais ninguém. Toinho, o menino que tinha levado a história até Lampião, voltou a passar pela região meses depois, numa das suas andanças de recado, e viu do lado de fora do trecho leste da antiga fazenda, agora separado por uma cerca nova de madeira clara que ainda cheirava a seiva, uma casa pequena com fumaça saindo da chaminé e um açude novo que brilhava no sol da tarde como espelho quebrado e 3 reses pastando no pasto que Feliciano estava cuidando com o mesmo cuidado com que sempre cuidou do que estava sob sua responsabilidade. Parou na beira da estrada e olhou por um tempo sem razão específica para ficar parado. Apenas aquela razão que a gente sente quando vê alguma coisa que parece certa de um jeito que a maioria das coisas não parece. Depois continuou o caminho porque recado não espera, e o sertão é grande e as histórias que precisam ser levadas de um lugar para outro não diminuem nunca. Mas quando voltou ao acampamento do bando de Lampião semanas depois, com outros recados de outras histórias, o menino mencionou o que tinha visto. Uma casa, um açude, 3 reses. Um homem velho cuidando do que era seu. Lampião ouviu sem virar o rosto do fogo que estava encarando. A lenha crepitava. O cheiro de carne assando misturava com o cheiro de terra seca e de couro de sela. O sertão ao redor estava quieto com aquela quietude profunda que só a caatinga tem, que não é ausência de coisa, mas é presença de tudo que existe quando o barulho do homem para. O capitão fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Era o tipo de movimento que, no vocabulário do corpo de Virgulino Ferreira da Silva, correspondia ao que outras pessoas expressam com palavras longas e sentimentos demonstrados. Era o suficiente. O sertão esquece o nome do homem, mas não esquece o rastro da injustiça. Você acha que foi pouca a lição que o coronel levou? Me conte o que achou dessa história nos comentários. Me diz se você conheceu um Feliciano na vida, um homem ou uma mulher que aguentou calado por tempo demais e que merecia muito mais do que o mundo deu. Porque essas histórias não são só do sertão. São de todo lugar onde tem alguém poderoso demais e alguém humilde demais, e nada no meio para equilibrar a balança. São da cidade grande e da cidade pequena, e do escritório e da roça, e de qualquer lugar onde existe trabalho que não é visto, e dignidade que é ignorada, e silêncio que vai sendo construído, tijolo por tijolo, até virar parede que ninguém mais consegue derrubar sozinho. Feliciano Bento não ficou famoso. O nome dele não entrou em cordel nem em história de boca que passa de geração em geração pelo sertão. O que ficou foi a terra. O que ficou foi o açude. O que ficou foi a cerca nova de madeira clara, separando o que era seu do que era do coronel. Linha simples no chão vermelho do sertão que dizia sem precisar de palavra que aqui começa o espaço de um homem que existiu e que não deixou que o mundo convencesse ele de que não existia. E no sertão, meu amigo, no oco de mundo desse sertão, que engole os homens devagar e sem barulho, isso é legado, isso é vitória, isso é a única forma de imortalidade que a Terra Vermelha conhece. Não o nome gravado em pedra, mas o sulco deixado no chão por quem passou, e não deixou o mundo passar por cima sem resistir. A justiça é lenta no sertão, é lenta e é cara, e chega tarde demais para muitos que precisaram dela antes. Mas quando chega, vem montada num cavalo de poeira e fogo, e não pergunta licença, e não aceita desculpa, e não confunde o tamanho da carteira com o tamanho do direito. Guarda isso.